vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. É uma palavra curta, né? Palavra do nosso Senhor, graças a Deus. É uma palavra curta, mas uma palavra que tem muito significado. Aqui o Senhor, né, no primeiro momento do número, ele levou ao deserto com Davi, clamando e fazendo esta oração. E neste segundo momento ele nos chama a essa palavra de Efésios, que é a palavra que vai dizer que sejamos imitadores de Deus. E o que é ser imitador de Deus? É o nosso primeiro chamado, que é a santidade. E ser santo não é fácil. Então, a gente vai sofrer muitas coisas na nossa carne, porque a gente tem um mestre e a gente tem que seguir o mestre. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê que não foi fácil. Então, muitos momentos o Senhor nos convida a momentos, né, que a gente vai estar em deserto, vai ter sofrimentos, mas Ele estará conosco. E Ele sofreu o maior, o sacrifício perfeito, é o Cordeiro. Por isso que o Senhor, várias vezes, Ele veio fazendo alianças com o povo, né? Deus veio fazer aliança com o seu povo, através, né? Começou lá, teve Noé, teve Abraão, e por aí foi. Mas Ele é a aliança perfeita, não tem outra mais. Então, Jesus, né? A gente tem que seguir este modelo do sacrifício, assim como Nossa Senhora também, né? Foi Nossa Senhora, o momento que ela recebe a mensagem do anjo, ela antes de acolher, né, ali Jesus em seu ventre, ela aos 3 anos ela foi deixada, né, ali no templo. E lá no templo ela aprendeu a acolher o primeiro Jesus, palavra, né? E ela foi tomando posse ali de Jesus, só um minutinho. Jesus falou com Jesus, né? Educou ele no Espírito Santo. E ela estava tomada da palavra. Então, várias vezes, quando Nossa Senhora canta o Magnífica, ela está cantando um salmo, né, que já havia sido cantado anteriormente por Ana, né, que hoje na nossa primeira leitura da liturgia de hoje fala sobre Ana e sobre que Ana sofreu também. E esse sofrimento Ana entregou a Deus. Então, na palavra, quando pede para que sejamos imitadores de Deus, é para que a gente siga o modelo. E a gente tem o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito. E aí, logo em seguida, vai falar, progredir na caridade. Em algumas Bíblias, ali vai dizer sobre a misericórdia. Essa caridade vai estar sendo traduzida na palavra da misericórdia. A misericórdia, ela não é somente o fato de você se abaixar até o outro, mas o Senhor, Ele abaixa até nós e Ele nos levanta. A misericórdia é esse ato de você tirar o outro. Então, o Senhor está nos convidando hoje a nos abaixarmos no outro. Abaixarmos, né? Tantas vezes naqueles que estão, né, dentro da nossa casa, que é tão difícil. E este abaixar não significa você descer até a miséria do outro, mas é você erguer o outro.
E muitas das vezes nós que já tivemos um encontro com Deus, com a sua misericórdia, nós começamos a sofrer uma certa opressão do mundo exterior, porque para o mundo a cruz é loucura. E realmente, viver o Evangelho não é fácil, né? Quando o Senhor pede ali para que a gente reze pelos nossos inimigos, mas no momento da nossa raiva, que vem a raiva humana, é onde a gente clama ao Senhor, é onde a gente pede: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo me transformar, vem Espírito Santo, vem diante desse sentimento que eu tenho, vem me curar, vem me modificar. E assim nós vamos santificando, porque às vezes a gente trata a nossa vida espiritual como se ela fosse um chapéu avulso, estivesse flutuando. A gente não toma posse daquilo que o Senhor tem para nós. Santa Teresa d'Ávila é uma santa pela qual eu li muito durante um tempo. E uma das coisas que ela fala é sobre isso. A gente é muita emoção. Se a gente não souber separar a nossa emoção e tomar uma determinação daquilo que o Senhor fala e passar por cima, renunciar a nós mesmos e as nossas fraquezas, não dá. E a gente sabe que humanamente não dá. A gente quer seguir as nossas emoções. Se um me responde, eu respondo também. Se me faz mal, às vezes eu não faço mal, mas também não faço bem, que deveria, né? E aí o Senhor foi mostrando que é necessário esse alinhamento que a gente tem só com o Senhor, só através da oração, da união, da escuta atenta, que o Senhor fala o dia inteiro conosco. Mas se eu tirar aqui meu microfone e for lá para o final da igreja e eu falar baixinho, vocês não vão me ouvir. Então, às vezes, a gente está submerso em tantos barulhos, em tantos problemas, até mesmo preocupações, coisas que são lícitas, mas que vai nos tirando de Deus no nosso dia a dia, e a gente não tem de forma estratégica aquele compromisso, aquela constância de reservar um momento para Deus. Então, primeira coisa, igual início de ano, todo mundo quer as metas, né? Aí todo mundo compra agenda, faz meta, mas você perguntou para Deus o que Ele quer de você neste ano de 2026? E muitas das vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente quer que Deus venha com a gente. Deus vem comigo, mas a gente está na frente. Deus falou: vai para trás. É eu que vou na frente. Em alguns momentos, igual quando o Senhor fala coisas difíceis ali para os apóstolos, vai falar para Pedro, né? Tudo que ele vai sofrer, ele fala para todos. Mas Pedro ali, ele tem um momento humano onde ele fala que: Senhor, não, nada disso vai te acontecer, não. Aí ele fala: vai para trás, arreda-te de mim. Porque ele sabe que ali foi uma tentação. Não foi coisa de Deus, mas foi coisa do humano ali de Pedro. Então, é necessário que a gente renuncie a nós mesmos. E é tão difícil. Muitas vezes, em momentos de orações que eu tive com Deus, eu pedia para Ele assim: Senhor, me tira. Se o Senhor pode tudo, basta uma palavra sua e tudo muda. Então, vai tirando de mim tudo que é ruim, tira de uma vez, que aí você nem sente. Igual, para você, você não se sentir humilhado, basta você ser humilde. Então, se eu tenho a graça de ser humilde, eu nunca vou me sentir
sentir humilhada. E assim, eu fui rezando e o Senhor me colocou assim no coração, naquele momento. Na época tinha um submarino, ele desceu muito rápido, de forma muito rápida, e ele implodiu. Então, ou seja, aí a definição que veio no meu coração foi isso, aquele meu pedido, aquela minha oração. E tem coisas que eu não suportaria. É preciso paciência. É preciso tempo. O Senhor faz, mas faz da forma com que Ele tem que fazer, não com a nossa. E às vezes a gente cria muitas expectativas. E como diz Santa Faustina, como é bom entregar-se nas mãos de Deus e deixar que Ele faça da forma com que tem que ser feita. Porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele está preocupado com a nossa salvação. Isso aqui é uma passagem. E por isso Ele nos chama hoje a sermos imitadores. E quando ele nos chama a ser imitadores, e além de imitadores, Ele pede para que a gente ofereça sacrifícios. E às vezes a gente faz penitência, igual a igreja nos convida, né? Ao jejum, em alguns tempos da igreja, na quaresma, agora no advento também foi um chamado, né? A penitência, orar e vigiar. Então, até por isso o padre, né? Ele fica ali de roxo, porque a igreja, ela se comunica, existe uma união na igreja, né? Porque o Espírito Santo, ele é um só. A mesma coisa que ele quer colocar, ele tem uma palavra direta. Uma vez, para dar um exemplo disso, que às vezes não ficou bem colocado, mas o Espírito Santo, ele é um só. Então a vontade dele é clara, não tem confusão. Uma vez, numa eleição do grupo de oração que eu estava anteriormente, a gente fez uma eleição. E naquela eleição, que é a primeira, era para se definir quem ia ser o novo coordenador. E aí deu cada um votou, foi uma eleição um pouco confusa, no seguinte, que não ficou empatado, não teve um resultado final. E quando não teve esse resultado final, a coordenadora falou o seguinte: o Espírito Santo, ele é um só. Então vai todo mundo de novo rezar, ter o discernimento, porque o Espírito Santo, ele é um só. Já estava no coração de Deus quem ia ser a pessoa. Mas às vezes o nosso humano, né, faz essa interferência. E se a gente não estiver orando e vigilante, consequentemente a gente vai cair. Então o Senhor nos convida a essa aqui, por nós se entregou a Deus, aqui ele falando o exemplo de Cristo, né? Que por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Então que a gente seja esse sacrifício de agradável odor, porque às vezes a gente passa pelo sofrimento e passa reclamando, passa murmurando. Às vezes a gente ora, mas ora com a boca, não rende o coração. E este sacrifício de agradável odor é nosso coração, porque Deus não está preocupado com a penitência que a gente faz, do doce que a gente entrega. É um sacrifício grande, muitas das vezes, para a gente, dependendo da penitência, né, que é escolhida, para que a gente sofra na carne, mas que esse sofrer na carne nos leve a entregar o nosso coração. É esse agradável odor, o sacrifício. Quando o Senhor se entregou na cruz, quando Jesus se entregou na cruz, ele se entregou e ele disse: é eu que entrego. É eu que entrego.
eu dou a vida. Então, Jesus, ele se deu por amor. E ele nos faz esse convite. E não tem como a gente ter esse amor misericordioso sem que a gente busque, ore e peça ao Senhor que Ele nos encha com o seu amor. Não tem como. Porque essa misericórdia, infelizmente, só é dada por graça de Deus. Quando a gente se enche do amor dele, como a Paula foi falando na condução, esse encher nos transborda. Quando a gente vai se enchendo de Deus e vai esvaziando da gente mesmo. E a gente vai esvaziando, e nesse processo de esvaziamento, o Espírito Santo vai nos direcionando, vai nos dando posicionamento. E a gente vai orando, e a gente chega em casa, e a gente reza, pede, clama, e a gente ora, e joga água bem abençoada dentro de casa, e pede pelos nossos filhos durante a noite, na madrugada, e a gente busca a Deus, porque a nossa alma tem sede. Às vezes você acorda de madrugada, o Senhor querendo aquele encontro com você. Nós somos a igreja militante. E quando eu rezava pedindo discernimento para aquilo que eu iria falar aqui, aquilo que o Senhor quer que eu fale, porque eu posso vir aqui e falar, e não falar nada, porque é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem faz, que faz brotar no coração e que leva à transformação. E o Senhor vai nos convidando a este esvaziar. E o Espírito Santo me dava a visualização. Na praça lá dos Três Poderes tem uma estátua que chama a estátua, se eu não me engano, dos dois guerreiros. E aí eu fui pedindo para que me viesse, o porquê daquela estátua. Fui pesquisar. Aquela estátua, ela representa a união, força e equilíbrio. E aí eu continuei rezando e pedindo a Deus esse discernimento. E aquilo que Ele colocava no meu coração é que a união é através da oração que nós vamos ter com Ele. É através da intimidade, da escuta atenta com Deus. É tomar posse daquela palavra. E o Senhor de manhã me falou na liturgia do dia, ou se você abre a Bíblia e você pede, Senhor, fala comigo, que a tua serva, o teu servo te escuta. E ali você abre a palavra e você vai refletindo, contemplando, pega um caderno, coloca, se possível, que às vezes na correria não dá, mas você vai ver. Eu fiz essa experiência, com a graça do Senhor eu fiz essa experiência. Eu tenho vários cadernos de oração, dia tal, horário tal, e aquilo que o Senhor me falava, o Senhor foi me mostrando aquilo, coisas na minha vida que viriam, coisas, situações, como eu deveria me portar e tomar posse daquela palavra como verdade, porque muitas das vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente não toma posse, deixa a graça passar. E aí vai vindo do grupo de oração, vai vindo no grupo de oração, você não vai vendo transformação. Tem até uma frase que eu anotei na minha Bíblia que fala o seguinte: se eu estou tendo uma vida de oração, mas eu não estou tendo transformação, é porque está tendo um mornidão. E é só o Espírito Santo que pode vir em nosso auxílio. Na língua, se você ainda não ora em línguas, vai pedir no Espírito Santo. Na adoração. Então, essa união é isto. É este procurar a oração, a intimidade com Deus. E, em segundo, a força. Essa força vem dos sacramentos, bem vividos, Essa força do sacramento, da ação da Eucaristia, da adoração. E
isso a gente vai alimentando, é como um relacionamento com uma pessoa. A gente pode ficar, às vezes, tempo sem ver uma pessoa tão querida, mas quando a gente encontra, ela vai nos abraçar, vai nos acolher, mas é necessário que a gente conte para ela aquilo que foi acontecendo na nossa vida, como foi passando, né? Os nossos sentimentos, e a gente vai se abrindo para aquela pessoa novamente, né? E a gente já teve um relacionamento. E muitas das vezes, nosso relacionamento com Deus, a gente vai se afastando. Mas Ele nos convida a esse estar com Ele todos os dias. E essa força do sacramento, da confissão. Tem ato maior de misericórdia do que a gente quando sai do confessionário? Que ali o padre, na pessoa de Cristo, porque o catecismo católico ele vai dizer que ele está na pessoa de Cristo ali naquele momento. E ali a gente confessa os nossos pecados. E a gente sai absolvido. É o único tribunal que a gente entra culpado e sai livre. Livre e sem uma condenação. Porque o Senhor nos ama, Ele nos acolhe. Então, como é importante essa confissão? E se a gente for olhar a vida dos santos, os santos, São Carlos Acutis, ele se confessava toda semana, né? Ele conta que ele, na história dele, fala que ele se confessava toda semana. E ele dizia, né, que a Eucaristia era a via expressa para a gente se encontrar com Deus, para a gente entrar no céu. Então, assim, eu tive um tempo, nossa, deixa eu ir no sacrário, eu tive uma vitória, deixa eu contar para o meu melhor amigo. Eu estou triste, Jesus, você viu o que fizeram comigo? E assim a gente vai criando esse relacionamento, o Senhor vai nos falando. Quantas vezes eu não entrei aqui na igreja e às vezes eu tinha passado por alguma situação, o Senhor me respondia lá no sacrário, com a palavra dele mesmo. Então, são coisas que a gente vai vivendo na intimidade. Mas a vida da gente também vai mudando. E as coisas vão nos tirando, mas a gente tem que ter esse olhar atento. Que o Senhor tem que ter prioridade na nossa vida. É como entregar as primícias a Deus. No sacrifício, a gente entrega as primícias. Se a gente for ler lá o Antigo Testamento, quando era ali sacrifício de animais e tudo, sempre eram os animais ali dos primeiros anos. As colheitas eram as primeiras colheitas, porque são as melhores. Então, as nossas primícias. Quando a gente vai cortar o primeiro pedaço do bolo, né, no aniversário, aí todo mundo fala, para quem é o primeiro pedaço? Aí sempre dá aquela pressão na família, né, dependendo. E assim, o Senhor, Ele não quer o bolo inteiro, mas que as primícias sejam entregues a Ele. Que o nosso coração, porque tudo aquilo que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar ao outro como a ti mesmo, né? Então, não é um sacrifício, não é a gente cumprir os 10 mandamentos da lei pela lei, mas é sim por amor a Deus, né? Saber que o outro ali precisa de mim, para que eu seja um Cristo para ele. Faça uma revisão do seu dia hoje, em quais momentos você foi Cristo para o outro. Quais foram as oportunidades que nós tivemos de ser Cristo para o outro e a gente não foi. Então, essa força vem de Deus, porque humanamente a gente não pode. Humanamente, pelas nossas forças, nós não podemos.
diante desse sacrifício, porque o Evangelho é loucura para o mundo e é loucura para nós, se a gente não estiver alicerçado em Cristo. É tantas coisas que nos acontecem e a gente não consegue. São dificuldades, são problemas, e o Senhor nos chama, né, a rezar pelos nossos inimigos. Se te chamam a andar 1 quilômetro, ande 2. Se pedir a sua túnica, entregue a outra. Se te entregar a face, né? Se te bater num lado da face, entrega a outra. E assim, será que a gente consegue? Só com a graça de Deus e com a força dele, né? E o terceiro ponto é o equilíbrio. E este equilíbrio é o resumo de uma vida com Deus. Quando alguém te fala alguma coisa, você não logo se desequilibrar, você conseguir silenciar e ir orando no seu íntimo e pedindo ao Senhor: Senhor, vem, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, né? Paulo vai nos ensinar. E aí é na hora que a gente se veste com a armadura do cristão, porque cristão não é só aquele que vem à igreja. Quando a gente sai da porta para fora, ali a gente é chamado a ser diferente. E será que nós estamos sendo diferentes? Então, assim, o Senhor hoje nos convida, né, a nos entregar, que Ele vai fazer. É necessário que a gente confie. E neste momento, né, quero que a gente faça um clamor